Vamos avançando então no estudo com relação à seção 8 da emancipação e interdição da ausência da morte presumida, da união estável e da adoção. Primeiro, pela emancipação. Serão registrados no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, do primeiro subdistrito da comarca, com relação aos menores nela domiciliados, a emancipação por concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver pelo menos 16 anos completos. Só posso emancipar o relativamente capaz. Eu não posso emancipar o absolutamente incapaz. O registro da emancipação decorrente de sentença judicial será feito a requerimento do interessado ou em consequência da comunicação a ser feita pelo juiz de ofício dentro do prazo de 8 dias, quando não conste dos autos que tenha sido feito o registro. Então, se não constar em 8 dias, o juiz vai comunicar ao cartório dessa emancipação judicial. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado, registrado no livro E e anotado no assento de nascimento. O registro de emancipação será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for escritura pública, às referências de data livre, folha e unidade extrajudicial em que lavrada, sem dependência em qualquer dos casos da presença de testemunha, mas com a assinatura do apresentante. Do registro de emancipação sempre constarão a data do registro de emancipação, o prenome, nome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado, data e registro civil das pessoas naturais em que foi registrado o seu nascimento, nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Vamos agora falar da interdição, seção 2. As interdições serão registradas no livro E, salvo quando houver seu desmembramento pela natureza dos atos em livros especiais, fazendo constar data do registro, prenome, idade, sobrenome, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e registro civil das pessoas naturais em que foi registrado o nascimento ou casamento, justamente para que haja essa comunicação, bem como o nome do cônjuge, se for casado. Data da sentença, vara e nome do juiz que a proferiu. A interdição é apenas judicial. Nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. Nome do requerente da interdição e causa desta. Limite da curatela quando for parcial a interdição. Lugar em que está internado o interdito. Ou seja, após a modificação do Código Civil, a interdição não gera o grau de transformar a pessoa em absolutamente incapaz, e sim apenas então somente em relativamente capaz, limitada, então, de forma específica, os poderes em que o curador irá poder praticar. O registro da interdição será feito no oficial de registro civil das pessoas naturais da sede, onde houver no primeiro subdistrito da comarca em que domiciliado o interditado, a requerimento do curador ou do promovente, mediante comunicação do juiz, caso não providenciado aqueles pelo prazo de 8 dias também, contendo os dados necessários à apresentação da certidão da respectiva sentença. Registrada a interdição, o oficial de registro civil das pessoas naturais comunicará o fato ao ofício de justiça, por onde tenha tramitado o feito, para que possa o curador assinar o respectivo termo de compromisso. As mesmas regras previstas nessa subseção aplicam-se ao registro de sentença que decretarem a tomada de decisão apoiada no que couberem. Vamos falar agora da subseção 3 da ausência. O registro da sentença declaratória de ausência, que numere curador, será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro da interdição, fazendo constar data do registro, nome, idade, profissão, estado civil, domicílio anterior do ausente, data e registro civil das pessoas naturais em que tenham sido registrados o nascimento ou casamento, para que haja essa comunicação, bem como o nome do cônjuge se for casado, tempo de ausência até a data da sentença, nome do requerente do processo, data da sentença, vara e nome do juiz que a proferiu, nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e limites da curatela. Vamos falar agora da subseção 4, da morte presumida. O registro das sentenças de declaração de morte presumida será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do primeiro subdistrito da comarca, onde o ausente teve seu último domicílio. Veja a presença, então, do critério domicílio como muito importante no registro civil, com as mesmas cautelas e efeitos do registro da ausência, fazendo constar a data do registro, nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e registro civil das pessoas naturais em que foram registrados nascimento e casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado, nome do requerente do processo, data da sentença, vara e nome do juiz que a proferiu, data provável do falecimento. Vamos falar agora da subseção 5 da união estável.
o registro das sentenças declaratórias de reconhecimento e de dissolução da união estável, bem como das escrituras públicas de contrato e de extrato envolvendo a união estável, serão feitos no livro E do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, da sede ou onde houver no primeiro subdistrito da comarca em que os companheiros têm ou tiveram o seu último domicílio, devendo constar data do registro, prenome e sobrenome, data de nascimento, profissão, indicação de numeração da cédula de identidade, domicílio e residência dos companheiros, prenome e sobrenome dos pais, data e registro civil das pessoas naturais em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos ou uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos dos seus outros cônjuges ou companheiros, se houver, justamente para que hajam todas essas eventuais remissões, comunicações. Data da sentença vale o nome do juiz que a proferiu, quando o caso. Data da escritura pública, mencionando-se no último caso o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato. Regime de bens dos companheiros, o nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável. Após o aperfeiçoamento do registro referidos no item anterior, deverá o oficial anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, ser lançados em seu registro civil das pessoas naturais, ou fará comunicação para outro oficial de registro civil das pessoas naturais em que tiver os registros primitivos dos companheiros. Não poderá ser promovido o registro no livro E de união estável de pessoas casadas, ainda que separada de fato, exceto se separada judicial ou extrajudicialmente, ou se a declaração de união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado, efetuando-se a comunicação e anotação referidas no item anterior. É possível lavrar escritura de pessoa casada separada de fato? Sim, mas não vai ser registrável no livro E, essa escritura de pessoa casada separada de fato, exceto se houver uma separação judicial ou extrajudicial já ocorrida, porque após a decisão do Supremo não é possível mais haver separação judicial ou extrajudicial, mantido os atos jurídicos perfeitos, ou se a declaração de união estável decorrer de uma sentença judicial transitada em julgado, efetuando-se então a comunicação e anotação, conforme o item anterior. Após o registro das sentenças e escrituras públicas, as ocorrências dos itens constantes nessa seção, referentes à interdição, emancipação, ausência, morte presumida e união estável, serão comunicadas pelo oficial da sede ou do primeiro subdistrito ao registro civil das pessoas naturais, onde tiverem os registros primitivos para devida anotação. Vamos agora para a subseção 6 da adoção. Serão registrados no livro de registro de nascimento as sentenças concessivas de adoção de menor, brasileiro ou estrangeiro, mediante mandado. Então, atualmente, a adoção é só judicial. Ficou resguardada a adoção simples do Código Civil 16, que ainda se conseguia fazer por escritura, como eu disse em vídeo anterior. Prosseguindo, então. O registro consignará o nome dos pais adotantes, bem como o nome dos seus ascendentes. O registro original de nascimento ou transcrição de nascimento do adotado será cancelado por mandado, arquivando-se este em pasta própria. As certidões de registro, nenhuma observação constará sobre a origem do ato. Justamente, como foi dito anteriormente, na parte de certidões, inclusive vai nessa parte de certidão inteiro teor, que está muito bom esse bloco. A adoção unilateral do menor ou do maior será averbada sem cancelamento do registro original. Se for do maior e uma adoção unilateral, é feita uma averbação. E se for maior, também. Se for, contudo, um registro de um menor, nesse caso, não será a mera anotação no ato, e sim um cancelamento do ato anterior e a geração de um novo assento, com a colocação de que aquele primeiro assento foi cancelado por determinação judicial, inclusive colocando isso na CRC. A adoção do maior será averbada no registro civil das pessoas naturais, em que lavrados o nascimento e o casamento, quando for o caso. Então, quando for maior, vai ser averbação. Quando for maior ou menor unilateral, vai ser averbação. Quando for integral do menor, registro. A critério da autoridade judiciária poderá ser fornecida certidão para a salvaguarda dos direitos. O filho adotivo titula os mesmos direitos e qualificações da filiação biológica, e a adoção será sempre assistida pelo poder público. No próximo bloco, vamos falar de averbação.